E nessa noite eu vou falar para você sobre a fé como uma força de combate. Amém? Com certeza você já deve ter lembrado da palavra do apóstolo Paulo, quando ele declarou: combati o bom combate. Amém? E quando ele fala a Timóteo, exortando o seu filho ministerial, amém? Declarando: combata o bom combate da fé. Eu digo para você nessa noite: combata o bom combate da fé. Você está combatendo um bom combate quando você está combatendo o combate da fé. Amém? E a palavra que nós vamos estudar nessa noite é a palavra hebraica amã, da onde nós temos a palavra crer. Mas essa palavra também significa ser estabelecido e ser nutrido. A palavra amã do hebraico significa crer, significa confiar, significa também fidelidade, mas também estabelecido e nutrido, sustentado, amamentado, alimentado. Amém? Essa terceira força da fé que nós vamos estudar aqui nessa noite, eu quero pedir para você já pegar a sua Bíblia aí, seja no teu tablet, seja aí no teu celular, smartphone, amém? Essa terceira força da fé nos ensina como combater de fato esse bom combate da fé sobrenatural. Também nos ajuda a percebermos algumas maneiras pelas quais Deus, Ele usa a nossa fé, Ele usa a nossa fé para batalhar por nós. Glória a Deus. Então, vamos a Gênesis capítulo 15, versículo 6. E aqui fala a respeito de Abraão. E nós vamos encontrar essa palavra hebraica amã para a fé de Abraão. Muito obrigado, pastor. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Diz a palavra de Deus assim: ele creu no Senhor. E a palavra crer aí é a palavra hebraica amã. Então, veja que Abraão teve essa fé denominada uma fé que estabelece. Amém? Uma fé que confirma, uma fé que de fato confia em Deus. E nesse caso a Bíblia diz que porque Abraão teve essa fé, isso lhe foi imputado para a justiça. Quero que você veja a conexão aqui, que esse tipo de fé na vida de Abraão confirmou o que Deus tinha para a vida dele, em termos de promessa, em termos de propósito. Amém? Guarde bem isso no seu coração. Ainda no livro de Salmos nós vamos encontrar também que Davi, ele operava por meio desta força de fé. Em Salmo 27, versículo 3, são vários textos que nós vamos encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento. Amém? Que menciona a fé aqui, ou crer, com essa palavra no original, amã. Porém, veja bem, vou citar apenas alguns para vocês identificarem. Então Davi diz assim no Salmo 27, versículo 13: eu creio, amém? Eu creio. E a palavra crer aqui é a palavra amã. Então Davi está dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém? Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na minha terra, na minha casa, na minha família, na minha descendência. Eu verei a bondade do Senhor no Embu das Artes. Eu verei a bondade do Senhor em São Paulo. Eu verei a bondade do Senhor sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Eu verei a bondade do Senhor sobre toda a terra. Davi está declarando isto. E esta palavra sobre toda a terra traz a conexão desde a sua casa, da sua família. Eu não vou falar sobre isso nessa noite. Essa é uma palavra extensa, mas eu já vou convidar você a acompanhar, se você puder, a acompanhar as nossas lives essa semana. Amém? Tempos de refrigério, segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, eu vou compartilhar com você sobre esta fé como força de combate. Porque eu não posso falar tudo aqui, não tenho tempo para falar tudo aqui nessa noite, nesse culto. Então, eu quero só trazer aqui alguns aspectos importantes que nós identificamos aqui nesse texto. E todas essas escrituras aqui que nós encontramos, seja na vida de Abraão, na vida de Davi, que é traduzida por crer, da palavra hebraica amã,
é tão importante para a nossa vida de fé, que a falta dela, preste bem atenção, a falta dela pode, gente, nos impedir de entrar no cumprimento da palavra profética ou da promessa que Deus tem estabelecido nas nossas vidas. Se faltar essa fé, esse tipo de fé no nosso coração, nós não seremos estabelecidos na promessa. Portanto, é muito importante essa palavra aqui e essa expressão da fé como força de combate. Foi exatamente isso que aconteceu com o servo de Deus, amém? Servo de Deus chamado Moisés. Abra sua Bíblia em Números capítulo 20, versículo 12. Números capítulo 20, versículo 12. E a palavra do Senhor declara aqui, Números capítulo 20, versículo de número 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes, amém? E a palavra mencionada aqui é a palavra hebraica Amã. Visto que não crestes, Amã, em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não vereis entrar este povo na terra que lhe dei. A história de Moisés aqui nesse caso, veja, ele era um homem fiel a Deus, amém? Inquestionável que Moisés foi um homem que confiou em Deus. Porém, chega um momento em que Moisés e Arão, eles precisam exercer esse tipo de fé, para que eles, veja, eles estão sendo desafiados, eles estão sendo provados, porque eles estão exercendo uma liderança sobre um povo de dura serviço, de um povo que continuamente estava ali insatisfeito, descontente, mesmo a despeito de todas as manifestações da glória de Deus, do milagre de Deus. Era um povo difícil de ser liderado, era um povo difícil de ser guiado. Diante da mínima dificuldade, sabe, da mínima exposição ao perigo, eles já se levantavam contra Moisés, contra Arão e contra o próprio Deus. Logo eles reclamavam, murmuravam e falavam mal. Há pessoas que têm essa, sabe, facilidade de murmurar quando as coisas não estão bem. Quando, sabe, diante de qualquer desafio, mesmo que Deus já tenha feito tantas coisas por ela, às vezes ela tem uma facilidade. O povo de Israel nesse tempo tinha uma facilidade muito grande, sabe, de ser negativo, de reclamar a todo tempo. E eles estão aqui pressionando Moisés. E Moisés faz uma coisa fora da palavra que Deus havia dado para ele. Amém? E Deus revela aqui a razão pela qual Moisés fez o que fez, no sentido de que ele não estava crendo em Deus para este momento. Então isso nos ensina que não basta começar crendo, nós temos que continuar, nós temos que permanecer, nós temos que perseverar crendo até o final, até o total cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Então não basta apenas começar acreditando, amém? Temos que permanecer confiando. E para permanecer confiando, nós precisamos entender e fazer uso da fé como uma força de combate. Precisamos aprender a combater na nossa fé, pela nossa fé, para que de fato nós possamos sair da promessa e entrarmos no cumprimento, na realização da promessa. Então, desde o momento em que nós começamos a trabalhar, desde o momento que nós começamos a operar, mediante a palavra que foi liberada, até o tempo em que ela de fato vem à plena manifestação nas nossas vidas e possamos entrar no cumprimento dessa palavra, nós vamos ter que batalhar pela nossa fé, nós vamos ter que combater o combate da fé. Amém? Não tem como, não tem outra forma, não tem outro meio. Por isso Deus quer nos adestrar como guerreiros, amém? Para que nós possamos de fato guerrear não contra as pessoas, mas guerrearmos no que concerne a defesa da nossa fé, amém? Ao estabelecimento da nossa fé, porque se nós conseguirmos prevalecer na batalha da fé, então essa mesma fé nos confirmará em tudo aquilo que Deus tem declarado, em tudo aquilo que Deus tem falado por meio da sua palavra. E isso é muito importante. Nessa história de Moisés, nós vimos aqui que Moisés, e Deus está denunciando, Deus está declarando: Moisés, você e Arão não creram, você e Arão não acreditaram com esta fé Amã, para que vocês pudessem ser estabelecidos na palavra que eu havia dito. Por isso vocês não verão o cumprimento, vocês não verão
a realização da coisa. Agora eu quero dizer que eu e você não ficaremos de fora, amém? Eu e você não ficaremos de fora em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender a batalharmos, a guerrearmos pela realização, pelo cumprimento da palavra de Deus e de toda a promessa e de todo o destino profético que Deus tem estabelecido. Por isso nessa noite, rapidamente, eu quero compartilhar com você algumas estratégias para que você possa combater pela tua fé, e nós vamos tirar essas estratégias da história de Jó, porque, irmãos, Jó foi provado na sua fé, e eu tenho certeza que nenhum de nós aqui questionamos esse fato, que Jó foi provado na sua fé. E se ele foi provado na sua fé, o melhor ainda é que ele soube combater pela sua fé. Tanto é que no final desse combate Deus o estabeleceu, Deus o confirmou, amém? E Deus deu um testemunho poderoso a respeito de Jó a todos, e está aí na palavra como uma lição, como um exemplo, modelo para mim e para você. Então nós agora, nesse momento de crise em nossa nação e no mundo, estamos sendo provados a nossa fé. O que vai nos guardar, o que vai nos livrar, o que vai nos salvar é a nossa fé. E mais do que nunca o povo de Deus precisa se levantar como guerreiros que são, para combater o bom combate da fé. Então eu vou passar aqui rapidamente algumas estratégias, e você possa tomar nota disso, porque no combate da fé, a primeira coisa que você vai identificar é que o inimigo é quem ataca a sua fé. O diabo e todas as forças da maldade é que se levantam para atacar a sua fé. Em todo tempo o diabo quer anular a nossa fé. Em todo tempo o diabo quer frustrar a nossa fé, porque ele sabe que se nós batalharmos pela nossa fé, nós seremos estabelecidos, nós seremos confirmados. E isso significa que Satanás sofrerá um golpe terrível da parte de Deus na minha vida, na minha história, na tua vida, na tua história e na tua semente por gerações, se você for confirmado por Deus na tua fé. Ele sabe disso, ele sabe que a manifestação, que a realização vem por meio da fé, amém? Que o estabelecimento de Deus na vida de uma pessoa se dá quando a fé está confirmada, quando a fé foi provada. A fé não pode ser estabelecida e confirmada sem que primeiro ela seja provada, e a fé de Jó foi provada em todas as suas, em todas as suas formas e maneiras, e ele soube combater o bom combate da fé, ele soube continuar crendo, ele se firmou de tal forma nesse tipo de fé, que era uma força de combate na vida dele, que não importasse o que estivesse acontecendo na vida dele, na casa dele, na família dele, nas finanças dele, na saúde dele, que ele continuou íntegro na presença de Deus, ele continuou confiando no Senhor, ele continuou crendo no Senhor. Por isso o último estado de Jó foi maior do que o primeiro, amém? Porque Deus o honra, e o honra de uma maneira publicamente. Eu quero te dizer que quando eu e você somos provados e seremos provados na nossa fé, na nossa vida privada, e quando nós somos provados na nossa vida de fé privada e aprovados, Deus então publica essa fé, aleluia, declara essa fé, manifesta a todos essa fé, e não somente porque o honramos, aleluia, durante todo o período de tempo, não só quando ele deu a palavra, mas mesmo quando todas as circunstâncias nos eram contrárias, nos eram adversas. Então veja bem, o ataque do inimigo é constante sobre a nossa fé. O Satanás sabe como atacar a nossa fé. E uma das coisas muito importantes que eu quero ensinar você para fortalecer a tua fé como força de combate é um tipo de oração que a Bíblia descreve como orar no Espírito. E infelizmente não são muitos que fazem isso, e nem sempre fazemos, como deveríamos fazer. Orar no Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa importante antes de nós nos aprofundarmos aqui nessa estratégia. Veja bem, o diabo, ele prescruta a palavra de Deus nas nossas vidas. Inclusive, até as orações que nós fazemos,
os nossos pedidos. Uma das coisas que nós sabemos na palavra de Deus é que nem Satanás e nenhum anjo, seja da parte de Deus, da parte das trevas, é onisciente. Não sabe de todas as coisas. Amém? O diabo não sabe tudo. Mas ele tem a habilidade de identificar e de se antecipar a palavra que está sendo liberada da parte de Deus nas nossas vidas, seja por meio de uma palavra profética, ou seja até mesmo por meio das nossas orações. Quando estamos pedindo a Deus, quando estamos direcionando algumas metas, alguns alvos em oração, amém? E o diabo escuta essas orações, e a estrutura do inferno escuta essas orações, então eles se antecipam para tentar de alguma forma, de alguma maneira, impedir que a gente alcance a resposta da nossa oração. E uma das coisas que o diabo não pode fazer é impedir que Deus nos responda, mas ele pode se interpor de tal forma, de tal maneira, a fazer com que a resposta de Deus possa se atrasar na minha vida e na sua vida. E algumas coisas podem demorar, e Deus permite que isto aconteça, porque exatamente ao permitir isto, nós estamos sendo provados na nossa fé. Obrigado pelo teu amém. Nós estamos sendo provados da nossa fé. Então nós precisamos estar conscientes de que aquilo que eu oro, aquilo que eu estou pedindo, se eu estou pedindo e declarando algo sobre a minha vida, sobre a minha família, sabe, qualquer área da minha vida, eu saiba que o diabo está ouvindo esta oração. Ele está atento a esta oração. E meu som está mudando muito, Azaf. E o que acontece? Eu não posso simplesmente parar de orar, porque eu sei que o diabo escuta as minhas orações. Amém? Isso não pode me desanimar na minha vida de oração, porque alguns podem pensar que eu estou dizendo isso. Ora, então é bom que você não ore, ore só no teu pensamento, porque o diabo não pode ler pensamento. Não, a Bíblia diz que nós temos que fazer conhecida a Deus as nossas necessidades por meio de súplicas, orações, com ações de graças. E isso tem que sair da nossa boca, isso tem que sair dos nossos lábios. Amém? E aí, queridos, o que acontece? Eu vou parar de orar? Não, eu vou continuar orando, mas eu preciso entender que uma das estratégias do diabo é justamente se interpor na minha oração e na palavra profética de promessa que Deus tem liberado na minha vida, para tentar impedir ou retardar, sabe, para que a coisa não aconteça, atrasar, para que eu desanime, para que você desanime, para que a gente venha cair, sabe, esmurecendo-se e desistindo, e nos tornemos complacentes, abrindo mão daquilo que Deus falou, ou daquilo que nós estamos buscando. É aí que nós precisamos perseverar, é aí que nós precisamos continuar orando, é aí que nós precisamos aprender a fortalecer a nossa fé. Então eu preciso estar consciente, se Deus falou que vai fazer algo, e se eu estou determinado a buscar algo de Deus, então eu sei que o meu inimigo vai se levantar, mas eu não vou fugir desse bom combate em nome de Jesus, porque eu tenho armas para vencer, eu tenho recursos da palavra e em Deus para prevalecer nesse bom combate da fé. Por isso eu vou orar sim, eu vou declarar a palavra, eu vou profetizar aos quatro cantos, mas eu tenho que saber que o inimigo vai se interpor aí para atrapalhar esse processo. Por isso, mais do que nunca, eu preciso me fortalecer na minha fé, e o que me ajuda a fortalecer na minha fé? Orar no Espírito. Diga isto comigo: orar no Espírito. Você tem orado no Espírito? Você tem se dedicado a orar no Espírito? O que é orar no Espírito? É orar em línguas estranhas, porque quando eu e você oramos em línguas estranhas, o diabo não sabe, o diabo não entende, nem a nossa mente entende. Mas a palavra de Deus declara: nós oramos bem quando oramos no Espírito, quando oramos em outras línguas. Judas capítulo 1 versículo 20 diz assim: olha, vós porém, está falando comigo e com você, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Saiba disso, a intenção do inimigo é frustrar a nossa fé. Amém? A intenção do inimigo em todo tempo é
toda investida do inimigo contra nós é para frustrar a nossa fé. Agora, atrasar o cumprimento da promessa, atrasar as respostas das nossas orações. Lembra da passagem de Daniel? Quando o anjo do Senhor vinha para trazer a resposta, e o arcanjo estava lá, sabe, para vir trazendo a resposta, e aí o inimigo, o principado, se colocou lá para impedir, atrasar. Porém Daniel continuou o quê? Perseverando na sua fé, combatendo o bom combate da fé. Começou crendo, mas continua crendo, amém? Mesmo agora que a coisa, sabe, parece que está ficando mais difícil para você, mesmo que agora parece que a coisa está fugindo do seu controle, antes parecia tão perto e agora parece tão longe, não importa, continua crendo, continua confiando, continua declarando e anunciando a tua confiança em Deus. Essa é a força da fé, como uma força de combate. E a palavra do Senhor declara aqui, olha: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando aonde? No Espírito Santo. Levanta a tua mão direita comigo e diga: orando no Espírito Santo. Aleluia. Porque fazendo isso, Judas está dizendo, nós iremos edificar a nossa santíssima fé. Edificar é a palavra construir sobre. A palavra edificar aqui significa edificar até terminar uma estrutura aonde o fundamento já foi estabelecido. Eu estou sem retorno aqui, Sal. Estou ouvindo muito da igreja e pouco aqui no meu retorno. Vou dizer isso de novo, preste atenção, obrigado. Essa palavra edificar é quando você levanta uma estrutura sobre um fundamento que já foi estabelecido. Você já tem um fundamento de fé estabelecido por Deus na sua vida. Você podia levantar a mão e dar um glória a Deus por isso. Deus já estabeleceu um fundamento de fé na sua vida, um fundamento de fé, porém agora é minha e sua responsabilidade edificar, levantar uma estrutura plena, completa, resistente sobre esse fundamento que Deus já estabeleceu. E como fazemos isso? Orando também no Espírito. Não é só orando no Espírito, mas essa aqui é estratégica dentro dessa palavra, no que concerne a fé como uma força de combate. Quando você está combatendo o bom combate da fé, saiba que você vai precisar de uma fé estruturada, e para isso você pode alcançar orando no Espírito, orando em outras línguas. Oh, aleluias, amém? Então essa palavra edificar aqui significa estruturar algo, amém, que se completa e se torna pleno em cima do fundamento que já foi estabelecido. Então sabe, um incremento. O que Judas está dizendo no original nessa palavra é o sentido de você continuamente incrementar o teu conhecimento a respeito da palavra de Deus e de Deus, de modo a moldar a sua vida, a conformar a sua vida de acordo com esse conhecimento adquirido, com esse conhecimento revelado. E fazemos isso orando no Espírito, orando em línguas estranhas. Amém? Digam glória a Deus. O inimigo não consegue entender. Ele não sabe o que você está orando. E você vai fortalecendo o teu espírito. Amém? E é importante que você fortaleça o teu espírito em fé. Porque se você fortalecer o teu espírito em fé, veja, você vai criar uma atmosfera de fé na tua vida. E a verdade é que nós vamos entrar em alguns lugares, nós vamos chegar a alguns lugares aonde a atmosfera é densa, é pesada, é maligna. E se nós não tivermos uma atmosfera de fé estabelecida nas nossas vidas, ao entrarmos nesses ambientes, nós estaremos debilitados, fracos, e não poderemos trazer mudança, transformação. Mas se nós caminhamos debaixo de uma atmosfera de fé, não importa onde entrarmos, por mais que seja uma atmosfera contrária, ao chegar, a atmosfera vai mudar por causa do poder da fé que habita em você, fortalecido no teu espírito. É isso que Judas está falando. Amém? Continuamente, constantemente, nós estamos entrando em lugares e ambientes
onde precisamos de uma fé firme, de uma fé forte, de uma fé expressiva, de uma fé que realmente tem o poder de confrontar as estruturas que estão aí e mudá-las em nome do Senhor Jesus. E fazemos isso orando no Espírito. Amém? Orando no Espírito você edifica, você, aleluia, protege essa atmosfera de fé que a palavra liberou na sua vida. Preste bem atenção, vou dizer isso. Toda palavra rema liberada da parte de Deus nas nossas vidas traz com ela uma medida de fé para operarmos. Porém nós precisamos proteger essa fé quando recebida por meio da palavra. Amém? Precisamos proteger. Por que precisamos proteger? Porque já sabemos nessa estratégia aqui do inimigo, que é todas as vezes que nós estamos diante de uma busca em Deus por algo nas nossas vidas, ou por algo na vida de alguém, então o inimigo vai se interpor para tentar impedir que venha a manifestação daquilo. Por isso eu preciso de uma fé estabelecida, de uma fé fortalecida. Digam glória a Deus. Cultive esse poder de oração. Sabe, não fique esperando que Deus faça as coisas por você. Você tem que edificar a tua fé. Você tem que fortalecer a tua fé. E hoje eu estou te dando aqui uma estratégia poderosa, bíblica e fácil, acessível a todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso a palavra declara em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Paulo diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O que Paulo está dizendo aqui? Há algumas versões que diz: o meu espírito ora bem. Amém? E é isso, é fortalecer o seu espírito. Tua mente fica infrutífera, porque quando você ora em línguas você não entende, mas o diabo também não entende. Porém o que acontece é que você está orando como deve ser orado, porque você está orando desde o Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluias. Naquilo que nós não sabemos como pedir, naquilo que nós não sabemos como convém orar, nós falhamos até mesmo nas nossas orações. Mas quando nós oramos no Espírito, nós oramos certo. Nós oramos de acordo com a vontade do coração de Deus. Nós oramos bem e nós declaramos em oração em línguas aquilo que de fato deve ser declarado. Digam aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vou orar em outra língua. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então nós não podemos também trabalharmos com uma mente infrutífera. Então Paulo está colocando em equilíbrio as coisas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas, mas também vou orar com o meu entendimento. Amém? Por isso não temos que deixar de orar com o nosso entendimento, porque ao orarmos com o nosso entendimento, nós estamos sendo produtivos da nossa mente. Aleluia. Frutíferos. Amém? Porém ao orarmos em línguas, nós fortalecemos o nosso espírito. Pensa, querido, se a gente mantém uma vida de oração equilibrada, se oramos com o nosso entendimento, ou seja, com as palavras do nosso vocabulário, e também oramos com as palavras do vocabulário do reino de Deus, do reino do Espírito, então nós vamos estar fortalecidos da nossa fé, mas também vamos estar com a nossa mente produtiva. Essa é a força de combate. Amém? Isso é fortalecer a nossa fé. Digam glória a Deus. Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia está aqui em Jó capítulo 1 versículo 7. Bom, eu não li o versículo 6. Eu vou ler o 6, que faz parte desse conceito de como o inimigo se levanta. Amém? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ok? Isso revela o quê? Que o diabo sempre vai se levantar também. Ei, quando você se levantar por algo em Deus, ele também vai se levantar. E a questão agora é: quem vai cair? Quem vai ser derrubado? Me diga quem vai ser derrubado. Fala para mim, declare quem vai ser derrubado. Você? 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 Ei, você aí na sua casa. É você? É a sua casa? É os seus filhos que vão ser derrubados? É as tuas finanças? É a tua saúde? Não! Quem vai ser derrubado é o diabo. Ele vai ser derribado. Aleluias. Glória a Deus. Agora vamos ao versículo de número 7 a 10. 7 a 10. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Estão comigo?
De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: do inferno. É isso? Não. Muitas pessoas têm a ideia de que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno. O Senhor ainda não o confinou no inferno. Mas a Bíblia diz aqui, de rodear a terra e passear por ela. Vagabundo. Vagabundo. Amém? De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus dando testemunho aqui. Amém? Da vida de Jó. Deus publicando. Alguém está me ouvindo? O diabo ficou mordido com Deus e com o servo dele. Com Deus ele não pode fazer nada. Então ele vai tentar atacar a quem? Ao servo de Deus. Deus está se gabando. Jó não era um homem perfeito. Não era um homem que, sabe, que não falhava nas suas palavras. Mas ele era um homem que temia Deus. Sabe, era um homem que confiava em Deus. Talvez a gente não acerte sempre nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, mas nós tememos ao Senhor. Nós amamos a Ele e nós confiamos plenamente nele. Amém, queridos? Então Deus está dando testemunho aqui. Segue o texto dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Quer dizer, em vão? Por quê? Porque simplesmente o Senhor tem o cercado de bênção. O Senhor tem o protegido e o prosperado de tal forma, a ele, a casa dele, tudo que ele tem, o Senhor tem abençoado. Não é isso que o diabo está falando? E aí ele segue dizendo: a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então o que o diabo está fazendo? Ele está dizendo para Deus: sim, ele te serve, ele confia em ti, simplesmente porque você o abençoa. Porque o Senhor tem cercado a vida dele, a casa dele, os bens dele de bênção. Tudo que ele toca dá certo, vai bem. Ele nunca foi provado, ele nunca foi desafiado. Quero ver se ele for testado, se ele vai continuar mantendo essa firmeza em ti, Senhor. E aí então Deus permite. Conhecemos a história, amém? E aqui, veja bem, é necessário que eu e você identifiquemos as táticas que o inimigo usa contra nós no combate da nossa fé, gente. Por quê? Porque o que ele está fazendo aqui é algo que é parte do arsenal dele, nas suas táticas. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, segunda carta, no capítulo 2, versículo 11, que eu e você não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Os desígnios são seus planos, amém? Suas estratégias contra nós, para que ele não alcance vantagem. Primeiro eu tenho que saber que o diabo está aí, andando para baixo e para cima. Não está lá confinado no inferno. A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Amém? Já entendi que quando algo se levanta na minha vida em Deus, ele também vai se levantar para obstruir. E aí é onde vai começar o combate pela fé. E a estratégia que ele vai usar comumente é essa: vai tentar colocar a palavra que Deus liberou em descrédito, em desconfiança. Essa é uma das suas especialidades. E comumente ele vai fazer isso quando nos ataca na nossa vida de fé. Sabe, seja de forma direta, atacando os nossos pensamentos, com sementes de dúvidas, de incredulidade, ou até mesmo usando pessoas perto de nós para liberarem palavras que vão provocar em nós dúvida a respeito daquilo que Deus falou. E é nessa hora que, sabendo que o inimigo usa essas estratégias, ele fez isso com Eva. Amém? Foi isso que Deus disse?
não comas de todas as árvores que estão no jardim. Então ele tenta, sabe, colocar a palavra de Deus em descrédito. Por isso ele vai atacar a minha mente e a sua mente, usando pessoas, situações e até mesmo pensamentos, para provocar em nós dúvida. E no momento em que vem um pensamento de dúvida, seja por você mesmo, ou seja liberado por meio da palavra de uma pessoa incrédula, querido, em nome de Jesus, não aceite, não dê atenção, não preste atenção, não dê valor, não dê importância, rejeite essa palavra, renuncie essa palavra, em nome de Jesus, expulse da sua mente essa palavra, não fica pensando, não fique refletindo sobre isso. Mas e se Deus demorar? E se Deus se atrasar? Sabe o que você faz? Captura esse pensamento de dúvida, sabe? Que quer debilitar a tua confiança em Deus, colocando a palavra em descrédito. Faça isso declarando uma palavra de fé, uma afirmação firme, forte da palavra de Deus. Sabe, todas as vezes que vier um pensamento de dúvida, de incredulidade à tua mente, e vem, pode ter certeza, sabe, capture esse pensamento e não tome ele, não preste atenção nele, e responda a ele com uma palavra firmada na promessa de Deus, declarada em sua palavra. Deus não falhará na minha vida, Deus não tardará no seu propósito. Declare uma palavra, porque fazendo assim, você vai fortalecer a tua confiança em Deus no seu coração. E sabe de uma coisa? Quando o diabo faz perguntas e ele acaba descobrindo que você tem respostas, ele vai parar de fazer perguntas. Obrigado pelo teu amém. Foi assim com Jesus, sim ou não? Todas as vezes o Senhor, sabe, ele vencia a palavra de descrédito, de dúvida, de desconfiança que era liberada por Satanás, afirmando uma declaração firme da palavra de Deus. E chega uma hora que o diabo não faz mais nada. Aleluia. Glória a Deus. Digam amém. Vamos avançar. Terceira estratégia. Antes da terceira estratégia, outra forma que eu tenho que ressaltar aqui nessa palavra, é que uma das estratégias do diabo, preste bem atenção, olhem para mim, você que está em casa, não perca essa palavra. Uma das estratégias é colocar a palavra de Deus em descrédito, amém? Fazer com que venhamos a desconfiar da palavra que Deus liberou. Será que é verdadeira? Será que é para mim? E faz isso com pensamentos ou até mesmo por meio de pessoas. Mas a segunda coisa que eu preciso destacar aqui é que o diabo ele vai atacar, e ele tem acesso, preste bem atenção aqui, ele tem acesso àquilo que Jó possui. Tudo aquilo que está em sua posse. E a primeira coisa que está aqui destacado pela palavra de Deus, que o acesso de Satanás, ou o ataque de Satanás acontece contra as finanças de Jó, contra a vida financeira de Jó. A questão é uma questão de fé, amém? Mas o diabo sabe melhor do que ninguém que não é possível servir a Deus e a mamão. Então o primeiro ataque que ele faz é contra tudo aquilo que é sinal, olhem para mim, tudo aquilo que é evidência de prosperidade, de crescimento, de sucesso, de êxito na vida de Jó. Sabe, uma após outra, o diabo vai atacando. Toda evidência, olhem para mim, toda expressão de sucesso, de êxito, de prosperidade, de bênção na vida de Jó, tudo aquilo que externava que Jó era um homem próspero, o diabo atacou. Por quê? Porque não podemos servir a Deus e a mamão. Não podemos confiar nos recursos e em Deus ao mesmo tempo. Ou nós confiamos em um e desprezamos ao outro, ou nós confiamos no outro e desprezamos a um. Então, naquele momento,
nesse ataque, e olhe bem, o diabo vai atacar todo sinal de prosperidade de Deus na sua vida. O diabo vai tentar neutralizar toda a evidência de que você está crescendo, de que você está avançando, de que você está prosperando. E aí é onde começa o ataque. Primeiro foi nos gados, nas ovelhas, nos jumentos, nos bois, amém? Nas posses de Jó, depois dos seus trabalhadores e até mesmo nos seus filhos. Então o diabo vai atacando todo sinal de bênção, de prosperidade na vida de Jó. É assim que o diabo faz para tentar anular a minha e a sua fé. Ele vai atacar todo sinal de êxito, de sucesso, toda evidência de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento nas nossas vidas. Amém? Agora, uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto: a única coisa que o diabo não pode atacar é o espírito de Jó. É a parte que é a expressão de Deus na vida de Jó. O diabo não pode atacar. Eu vou te dizer, ele pode atacar aquilo que está de posse de você, mas ele não pode atacar o teu espírito. Então ele vai atacar aquilo que está de posse das tuas mãos. E aí, querido, é família, é finanças, é saúde, são estas coisas. Para que você deixe de confiar em Deus, para que você pare de confiar em Deus. Mas o diabo não pode atacar o teu espírito. Ele está selado por Deus e para Deus. Agora ouça-me, por favor. Por isso nós temos que priorizar essa parte interna nossa, e não as coisas que são apenas sinais, evidência da bênção. Porque a verdadeira bênção de Deus está aqui, ó, no meu espírito, no seu espírito. E ainda que o dinheiro não chegue, ainda que as coisas estejam más na minha família, o meu espírito, eu preciso fortalecê-lo a cada dia em Deus. E eu faço isso mantendo a minha confiança nele. Mantendo a minha confiança nele. Por isso, alimente o seu homem interior. Alimente o seu espírito. Amém? Não busque pelos sinais, pelas evidências. Fortaleça o teu homem interior. Essa estrutura aí, eu já falei sobre orar em línguas. Sabe, ore com o teu entendimento. Medita na palavra de Deus. Jejue, louve, adore. Declare palavras firmadas no Senhor. Edifica a sua vida interior. Porque se você estiver forte no seu espírito, querido, e isto era algo que Jó estava acostumado a fazer: fortalecer o seu homem interior. Ele tinha esse hábito, ele tinha essa boa prática. Isso deveria se tornar um modelo para nossas vidas, de fortalecer o nosso espírito, o nosso homem interior. Porque quando vier os dias maus, quando vier os dias difíceis, quando a nossa fé for provada, nós estejamos fortalecidos. Não é hora de nos fortalecermos, já precisamos entrar na batalha da nossa fé, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para prevalecermos. Tem algumas pessoas que esperam o ataque vir, sabe, esperam as perdas acontecerem, para depois começar a fortalecer o seu espírito. Amém, tá bom, é a hora. Enquanto há fôlego, a vida, a esperança é melhor do que nunca. Mas se você aprender a fortalecer o seu espírito antes da batalha, antes que o dia mau se apresente, vai ser osso duro de roer para o diabo. Aleluias, digam glória a Deus. Por que fortalecer a nossa vida interior? Porque essas práticas que eu acabei de mencioná-las aqui, porque isso vai aumentar a nossa sensibilidade para a voz de Deus em níveis renovados. Sei que cada um de nós, em alguma medida, já temos ouvido do Senhor, porém nós precisamos ouvir ao Senhor de maneira renovada nesse tempo. Amém? E essas práticas criam essa sensibilidade no nosso espírito, para que nós possamos ouvir o Senhor em novos níveis, com uma renovação toda especial, que vai fazer toda a diferença no nosso mundo de fé. Quantos recebem essa palavra? Digo amém. E a terceira estratégia agora sim. Uma vez que Satanás recebe permissão para afligir Jó,
E ele o faz atacando todas as áreas possíveis, amém? Tudo aquilo que estava ao seu alcance, ele fez. Sabemos o que ele não pôde fazer, atacando todos esses sinais de sucesso, de prosperidade, de crescimento, e levando a vida de Jó a um declínio, a uma queda, externamente falando, amém? Visivelmente falando. Porém, o que nós vamos ver aqui é que tudo isso que Satanás está fazendo é com o objetivo de restringir a adoração de Jó, anular a expressão de louvor no coração de Jó. E uma coisa que nós vamos aprender aqui com Jó é que ele não espera o final dessa prova para adorar a Deus. Ele não espera o resultado vir para de fato adorar a Deus. A Bíblia diz no versículo de número 20, amém? Que aqui em fé, aleluias, sua confiança não está no dinheiro, sua confiança não está nos bens que ele possui, sua confiança não está no aparente sucesso ou na sua habilidade de fazer riquezas, de fazer dinheiro, de prosperar. Sua confiança está exclusivamente em Deus, e que duro golpe deve ter sido para o diabo. Ataque após ataque, uma sucessão de ataques, e diante de cada ataque, Jó não se removia da sua fé, da sua posição em Deus, mesmo humilhado, mesmo, sabe, estraçalhado, sabe, na sua moral, no seu pensamento, nos seus sentimentos, ele não se moveu da sua posição de fé, e a sua posição de fé provocou nele uma postura de verdadeiro adorador. Porque veja o que diz o versículo 20: então Jó se levantou. Jó capítulo 1 versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Essa é uma fé que está em Deus, não está nos sinais, nas evidências, nas coisas visíveis. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Depois de todos esses ataques, o que ele faz? Ele se humilha diante de Deus, se prostra e adora o Senhor. E fazendo isso, ele continua honrando Deus na sua vida. Na prova, na dificuldade, na perda, na dor, no sofrimento, na angústia, sem entender absolutamente nada o que estava acontecendo com ele. Ele não perdeu tempo para ficar tentando identificar a razão, para encontrar o porquê, o propósito de tudo isso. Sabe, quando as coisas começam a ficar difíceis para nós, quando nós começamos a perder o controle, às vezes diante da mínima perda, da mínima dificuldade, a gente já começa a gastar a nossa energia em busca de identificar a causa, a razão, o porquê. Não gaste suas energias tentando identificar a causa, a razão, o porquê. Gaste a sua energia para se identificar com Deus, adorando-o em seu espírito. É isso. Quantas vezes nós ficamos gastando nossa energia para tentar identificar a causa, a razão? E Jó não faz isso. Ele se humilha completamente diante de Deus, e ele nem espera os ataques terminar de fato e respostas virem, e sem entender absolutamente nada, ele se identifica com Deus por meio da sua adoração. Adoração. Essa é a sua primeira resposta. Por quê? Porque na vida de Jó nós vamos descobrir que ele de fato aprendeu a priorizar o seu homem interior. Sua prioridade não estava, sabe, nos bens, nem mesmo na sua família. Não que a família não fosse importante, não que os seus bens, os seus negócios, o seu trabalho não fosse importante, mas a prioridade estava na sua vida interior. Amém?
Nós vivemos num mundo muito materialista. Nós vivemos num século muito materialista, impregnado de doutrinas humanistas, até mesmo dentro das igrejas, que colocam o homem no centro. Você tem, você pode, você... E aí quando uma pessoa se submete a uma prova de fé, com tamanha intensidade, essa pessoa vacila. Essa pessoa perde as estruturas, porque ela não tem fundamento. Não tem fundamento porque nunca priorizou a sua vida espiritual. Nunca priorizou o seu homem interior. Se perde. Quantas pessoas, olhem aqui para mim, você que está em casa, quantas pessoas você conhece que se perderam na prova? Se desestruturaram, meteram o pé pelas mãos no que concerne a sua vida com Deus, porque nunca souberam priorizar a sua vida espiritual, o seu homem interior, o seu espírito. Então não há nada que já possa fazer agora, a não ser se fortalecer no Senhor. E Ele faz isso se humilhando diante de Deus, se prostrando diante do Senhor e adorando a Deus. Quando nada entendendo, quando nada sabendo, quando sem saber o que seria do seu amanhã, hoje ele adorou a Deus. Aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor. E a adoração, ela permeará a nossa vida de fé sobrenatural, de tal forma, de tal maneira, sabe, que a gente vai vivendo esse incremento desde o nosso interior, e isso vai nos promovendo naquele processo que Deus tem para nossas vidas, porque eu e você sabemos que Jó aqui estava no processo. De alguma forma, de alguma maneira, sem saber, sem desconhecer a razão, porque ele sabia que ele estava num processo de Deus. Ei, você está agora mesmo num processo de Deus, sabe? E mesmo que as coisas estejam acontecendo, sabe, em proporções mundiais, a crise está instaurada no mundo todo, Deus tem algo privado e particular com você, e Ele usará essa situação, sabe, até mesmo mundial, para levar você dentro do processo que Ele tem. E o final disso é bom, o final disso é confirmação, o final disso é estabelecimento. Mas isso não virá sem que primeiro nós sejamos aprovados nesse combate da nossa fé. Digam glória a Deus. E por último aqui, queridos, você vai percebendo aqui, que Jó, ele de fato confia em Deus, não pelas coisas. Quantas vezes eu tenho visto isso na igreja? Pessoas que confiam em Deus pelas coisas, e quando faltam as coisas, já não mais confiam em Deus. Aqui Jó está confiando em Deus não pelas coisas, não para as coisas, não para conquistar, mas ele está confiando em Deus porque simplesmente Ele é Deus. Ele é Deus. E quando nós, de fato, levamos a nossa fé a esse nível, sabe, de não apenas confiar em Deus para ganhar uma vitória em uma área da minha vida, confiar em Deus para que Ele possa melhorar a minha situação financeira, confiar em Deus porque Ele possa melhorar o meu casamento, ainda que Deus possa fazer tudo isso e muito mais, mas confiar em Deus só porque Ele é Deus. Aprender a confiar em Deus só porque Ele é Deus. Quando nada faz sentido para você, quando não há respostas para você, e tudo que há no seu coração são questionamentos, você decide, irmão, continuar confiando a Deus, confiando em Deus por quem Ele é. Eu te digo, você aí de fato não somente está lutando o bom combate da fé, mas você vence o bom combate da fé. E eu queria falar sobre estabelecimento, mas não há mais tempo. Deixa para uma próxima oportunidade, quem sabe a semana. Fica de pé, em nome de Jesus.